sessão ordinária do segundo período legislativo da quarta sessão legislativa do biênio 2023-2024. Entramos no expediente do dia. Livro de presença. Peço aos vereadores que registrem a presença no telão. Peço à assessoria da Casa que leia a ata da sessão anterior. Bom dia a todos. A ata da 39ª sessão ordinária do segundo período legislativo do biênio 2023 a 2024, da quarta sessão legislativa, realizada em 20 de fevereiro do ano de 2024. No Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã.
Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares sob a presidência de Juscelando Hermínio Pereira, sendo o primeiro secretário o vereador Carlos Henrique Silva Marques. Depois de verificado o quórum e ressaltada a ausência justificada do vereador Zaqueu Alves de Souza, foi declarada aberta a sessão, sob a proteção de Deus, e lido o expediente do dia, a saber, livro de presenças e ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade, com a seguinte retificação. Fez-se constar na ata a fala do vereador Miron, que onde se lê Jairo, lê-se Jaime. Ainda no expediente do dia, houve a leitura de um convite do prefeito e da secretária de Educação para a jornada pedagógica, a realizar-se nos dias 21 e 22 de fevereiro, no Centro Educacional Professora Franciane Lima Almeida. Em seguida, houve a apresentação do processo legislativo número 135 de 2024, projeto de lei número 100 de 2024, do vereador José Hélio Mesquita, que denomina as vias, bens e logradouros públicos, que indica e dá outras providências. No espaço destinado a requerimentos e indicações, inscrito falou Edil Valmir, o qual utilizou-se da tribuna e saudou a todos os presentes, pedindo a Deus que possa abençoar a todos. Depois comentou sobre a sessão do dia 6, deixando claro que o presidente, ao retornar o regimento, não fez nada equivocado, pois, quando algo é regimental, é correto. Porém, considerou desnecessária a situação daquele momento, onde foram explícitas as ausências de alguns vereadores, mas disse respeitar. Porém, o que houve, na verdade, foi uma confusão de datas, pois o presidente disse na última sessão que os trabalhos na Câmara retornariam dia 13, mas, como nesta data seria feriado de Carnaval, retornariam dia 20. Diante disso, acabou fazendo uma programação de passeio a Salvador, apesar de ter realizado várias coisas referentes à saúde. Porém, não considera isso como justificativa, pois não estava lá para isso. Disse que a Câmara estava correta em convocar os vereadores para a sessão do dia 6, após consultar o regimento e o jurídico da Casa. Disse ainda que esta Casa precisa sim trabalhar isso em todas as ausências, porque a ausência não justificada não foi só desses vereadores que foram citados aqui. Revelou que está como vereador na Casa desde 2013 e tem apenas 2 ausências na mesma. Disse ser preciso criar algo na Casa para descontar no salário do vereador que não apresentar uma justificativa concreta, fazendo referência ao professor que não participa de atividades complementares de sua escola, explicando que funciona dessa forma, ou seja, é descontado em seu salário. Disse também que essa questão das faltas dos vereadores é algo que precisa ser debatido na Casa, para que haja algumas alterações no regimento. Em a parte, Grayson endossou a fala do colega nessa questão da falta injustificada do vereador, dizendo que quando isso acontecer, seja realmente descontado em seu salário. Também em a parte, Miron compartilhou da mesma forma da fala de Valmir e de Grayson, na questão de ser descontado no salário do vereador, quando o mesmo se ausentar sem justificativa. Na oportunidade, o presidente esclareceu sobre o assunto e disse que é obrigação de cada vereador estar presente nas sessões da Câmara, e parabenizou os vereadores Valmir e Miron, pois são exemplos na Casa. Também na oportunidade, Miron reforçou a fala do presidente, citando alguns artigos do regimento que versa sobre o assunto da ausência do vereador. Com a palavra, Grayson agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e cumprimentou a todos os presentes. Depois, externou seus sentimentos aos familiares de João Joaquim de Araújo, popular Joãozão, pelo seu falecimento. Em tempo, pediu que a Casa fizesse uma moção de pesar à família enlutada. Comentou sobre o alastramento de dengue no município de Piatã e vê isso como uma falta de atenção e descompromisso com o poder público municipal, pois não está vendo nada sendo feito ou gasto para reverter essa situação.
Porém, foram gastos mais de R$ 1,5 milhão nas festas de final de ano e de carnaval. Cobrou providências da administração para resolver os problemas em diversas localidades que estão passando por dificuldades por conta das chuvas, destacando as localidades de Rega do Fulô, bem como do Salitre, que se encontram ilhadas, e revelou que, em sua emenda impositiva, destinou o valor de R$ 52 mil para a construção de uma ponte nessa localidade, que até agora não foi feita. Comentou que, na semana passada, protocolou um projeto de lei que dá direito aos alunos o recebimento de um fardamento e um par de tênis a cada 2 anos. Porém, observou uma inconstitucionalidade no projeto, pedindo à Casa a retirada do mesmo, mas que irá refazê-lo e apresentá-lo na próxima semana. E falou um pouco sobre o verdadeiro objetivo do projeto, pedindo o apoio dos colegas na sua apreciação e aprovação, o qual será protocolado na Casa ainda nesta semana. Parabenizou José Hélio pela sua indicação de homenagem ao evangelista João Antônio de Mesquita e aproveitou a oportunidade também para fazer a sua indicação de construção de um canteiro central nesta praça com a escultura de uma Bíblia, contendo um versículo bíblico. Em a parte, Valmir parabenizou primeiro Grayson pelo projeto e segundo pela retirada do mesmo por ser algo complexo, pois existe todo um processo de levantamento relacionado a gastos. Também em a parte, Miró comentou sobre a fala de Grayson a respeito da dengue e que achou estranho o município de Piatã não ter sido mencionado na reunião que houve entre o governador e prefeitos dos municípios que foram afetados pela doença. Com a palavra, o vereador Miron utilizou-se da tribuna, citando uma pequena passagem bíblica, depois saudou a todos os presentes. Em seguida, parabenizou o colega José Hélio pelo projeto denominando a praça em Núbia, homenageando uma pessoa que contribuiu para a propagação do evangelho no distrito. Informou que não estará presente na próxima sessão, devido a exames médicos marcados na cidade de Guanambi. Externou seus sentimentos à família do senhor Antônio Pereira Gonçalves, de Bela Sombra, pelo seu falecimento. Comentou sobre o grande desprezo que esta administração tem com os menos favorecidos e citou o programa Pé na Estrada, lançado pelo prefeito no início do seu mandato. Mas, segundo o vereador, parece que o gestor só andou no asfalto e que não andou na zona rural do município, pois ele só foi conhecer famílias em vulnerabilidade quando pessoas fizeram um vídeo das mesmas com as casas desabando. Aí ele vai lá e faz seu comercial, gravando um vídeo com o pai de uma família com a parte da casa que desabou. Citou diversas localidades que vêm passando por dificuldades e sofrendo as consequências pelo descaso dessa má administração com as estradas e com as famílias carentes do município, e questionou onde estão os programas habitacionais ou outros projetos importantes voltados para essas comunidades carentes, citando várias deficiências do município, destacando a comunidade do Salitre, onde os moradores se encontram ilhados por conta das más condições das estradas. Ressaltou que, enquanto isso, a administração gastou milhões em festas, só no pagamento de bandas, citando os valores gastos nesses eventos, como do Réveillon, da Cavalgada, da inauguração do asfalto de Núbia e do Carnaval. Em a parte, Grayson compartilhou da fala de Miron em relação às famílias que ficaram desabrigadas e lembrou de um episódio com uma dessas famílias, onde, segundo ele, o prefeito acabou fazendo disso uma promoção pessoal. Disse que o gestor prometeu uma ajuda, mas só tem ajudado até agora com um aluguel social e que a arrecadação feita pelos populares já cobre todo o material que será usado na casa. Então, fez uma indicação ao executivo para que ajude com a contratação do pedreiro e um servente, e que este seja o próprio popular, para que ele possa também sustentar a sua família.
Lembrou ainda que parte do distrito de Núbia, mais propriamente a Rua de Baixo, já há 3 dias sem a distribuição de água, e, segundo informação, é devido a uma bomba queimada, pedindo que seja solucionado esse problema. Também, à parte, Valmir comentou sobre a fala de Miron, a respeito da justificativa da ausência, e fez algumas observações em cima do artigo 155 do Regimento Interno, citado pelo colega anteriormente. Retomando a palavra, Miron disse que simplesmente leu um artigo que estava no regimento aprovado pela Casa. Com a palavra, a vereadora Thelma cumprimentou todos os presentes e agradeceu a Deus por tudo. Depois, agradeceu à Casa pela leitura do convite da jornada pedagógica e, em nome da secretária Poliana, desejou aos professores um ano letivo cheio de aprendizagens e conquistas, assim como para todos os envolvidos no setor da educação. Parabenizou a fala do vereador Valmir em relação às ausências dos vereadores sem justificativas e ressaltou que realmente precisa ser punido a falta sem justificativa e disse que, se o jurídico elaborar uma resolução para que venha a ser cumprido e, caso o descumprimento seja descontado, tem o seu voto, sua assinatura e toda a sua defesa, caso precisar. Porém, é preciso ter um grau de interpretação sobre o assunto, bem como debater mais o regimento interno da Casa. Comentou sobre a fala de Miron a respeito das famílias que vêm passando por dificuldades e esclareceu algumas situações que vêm acontecendo com determinadas famílias. A respeito da situação das estradas do município, disse que, segundo informações obtidas da Secretaria de Obras, será preciso esperar passar o período das chuvas para serem feitos os serviços. A respeito da água, disse que a comunidade de Porcos, devido às chuvas, teve um problema em um dos poços que abastece a comunidade, mas informou que já estão sendo tomadas as devidas providências para resolver o problema. Disse aos colegas que é ano eleitoral, porém alertou que não vale tudo por uma política e que os princípios, os valores, as amizades, as considerações sejam respeitadas, pois quando Deus tem e quer, se for da vontade dele, quem tiver de ocupar um desses assentos da casa, vai acontecer. Se não for, não adianta. Por isso, deve-se respeitar uns aos outros. Em a parte, Miron comentou sobre a fala de Thelma, tanto da questão das casas das famílias carentes, como os das estradas, fazendo algumas observações sobre o assunto. Também, em a parte, Josélia esclareceu sobre a situação das estradas, dizendo que isso é um problema crônico devido à topografia do município e que é preciso aguardar passar o período das chuvas para realizar um serviço bem feito. A respeito do problema do poço do distrito de Núbia, disse que assim que a chuva parar um pouco, vai estar sendo feito o reparo na bomba. Com a palavra, o vereador Amarildo cumprimentou a todos os presentes. Depois, disse que uma das principais atribuições do vereador, e a que mais gosta de fazer, é fiscalizar. E comentou que tem indicação nessa casa do ano de 2021, quando esteve nas comunidades de Beira do Rio e do Fulô, e trouxe essas demandas para a casa, as quais chegaram ao conhecimento do Executivo, onde precisaria fazer 2 pontes. Inclusive, o vereador Grayson já fez as indicações e já falou nessa casa por diversas vezes. Porém, até hoje, nenhuma providência foi tomada nesse sentido. Não foi feito nenhum tipo de reparo nas passagens de água, nem manilha, nem ponte. Inclusive, hoje as pessoas estão ilhadas naquelas comunidades, se mostrando indignado com essa situação. Pois, enquanto uns cobram, outros passam o pano nessa questão dos moradores. Disse que na comunidade do Salitre tinham moradores atravessando o rio com crianças e idosos, correndo risco de serem levados pela água. Não por conta da chuva, mas por irresponsabilidade da gestão de não fazer uma ponte naquela comunidade que foi pedida na casa por diversas vezes, onde todos sabem da necessidade que aquela localidade tem e quando é feita uma
crítica, dizem que estão fazendo politicagem em cima da situação. Porém, disse que quem tem o poder de executar é o prefeito municipal e suas secretarias, não o vereador e nem a oposição. Disse ainda que espera que vejam a sua fala e entendam que isso é uma cobrança para o povo que representa e não uma questão pessoal. Em a parte, Josélio explicou ao colega que esta situação não é um erro só do atual gestor, e sim um erro do município ao longo dos anos, citando várias gestões anteriores, e disse entender que o povo do Salitre merece sim ter um meio melhor de transitar e acha que o gestor está vendo e ouvindo essas pessoas e deve tomar alguma providência assim que passar esse período de chuva. Também, à parte, Grayson disse que isso não é mais responsabilidade daqueles que já passaram, e sim de quem está no comando, e que o prefeito já tem nos cofres públicos o valor de R$52 mil, destinados pela sua emenda particular, e que cabe ao gestor agora fazer a complementação desse valor para a construção dessa ponte e tirar esse povo dessa situação em época de chuva. Retomando a palavra, Amarildo disse que respeita a fala do colega José Hélio, mas não concorda, pois deve-se responsabilizar quem está na atual administração. Com a palavra, o vereador Gilson saudou a todos os presentes, depois comentou sobre a questão das estradas e disse que alguns dias atrás foi feito um serviço nas estradas das comunidades de Vereda Velha, Vereda das Tábuas, Vão e Riachinho. Porém, vem tendo dificuldades em alguns trechos devido às chuvas. Então, a população deve entender a situação nesse momento, pois assim que esse período de chuva passar, serão retomados esses serviços nas estradas. Em a parte, José Hélio disse que no distrito de Inúbia tem lugares que algumas máquinas, como a Patrol, têm dificuldade de entrar em determinadas estradas para fazer o serviço. E muitas vezes, algumas pessoas ficam usando de politicagem em cima disso. Também, em a parte, Grayson se solidarizou com todos que falaram sobre as estradas, agradecendo a Deus pela abundância das chuvas, e pedindo à população que tenha um pouco de paciência, pois todos sabem que o poder público municipal não tem maquinário para arrumar todas as estradas de uma vez, dizendo ser real o que José Hélio falou, que realmente tem estradas de difícil acesso. Porém, o prefeito tem um poder de desapropriação, exatamente para a construção de qualquer bem comum que viesse a beneficiar as comunidades. Falando pela liderança do governo, Valmir esclareceu sobre a questão do pagamento dos precatórios, onde, segundo o prefeito, serão pagos tanto as pendências como os valores atuais aos professores e explicou como será feito todo o procedimento com base nas informações que lhe foram passadas pelo prefeito. Não havendo mais oradores, passou-se a ordem do dia, que nada constou. Ao fim dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão. Mas antes, determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente Juscelando Hermínio Pereira, pelo primeiro secretário Carlos Henrique Silva Marques, pelo vice-presidente José Hélio Mesquita e demais vereadores. Thelma Silva Xavier e Silva, Gilson Araújo Silva, Valmir Almeida Silva, Edelson Oliveira Silva, Grayson Roberto Soares Mesquita, Amarildo Santos Lima e Manuel Miron Matos. Algum dos vereadores que queira retificar suas falas, sinta-se à vontade. Não tendo ninguém, coloco a ata em votação. Vereador Amarildo. Zaqueu. Não?
Mas se não for, é só comunicar, Juan. Gostaria de justificar a ausência do vereador Miron Matos, que está em Guanabi fazendo uma bateria de exames. Votação encerrada. Ata aprovada. Espaço aberto ao controlador interno da Prefeitura, Fernando de Almeida Silva, para a apresentação do relatório de avaliação do terceiro quadrimestre de 2023. Sinta-se à vontade, Fernando. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a casa na pessoa do senhor presidente
Jusce. E já sem delongas, essa é a apresentação do relatório de avaliação do terceiro quadrimestre de 2023. Como de costume, nós vimos aqui a cada 4 meses, apresentando informações baseadas nas exigências legais, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, que indica, né, ou exige, no seu artigo 4º, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida, que não é o nosso caso, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Essa apresentação ela é baseada em informações extraídas de 2 relatórios que são publicados quadrimestralmente e bimestralmente, que é o relatório de gestão fiscal, que é quadrimestral, e o relatório resumido de execução orçamentária, que é bimestral. Inicialmente, nós temos aqui a apresentação das informações extraídas do relatório de execução orçamentária, relatório resumido de execução orçamentária, relativo ao 6º bimestre de 2023. Iniciando, nós falamos aqui da receita, que, de acordo com as informações extraídas do anexo 1 do relatório resumido de execução orçamentária, observa-se que, até o final deste quadrimestre, no caso aqui é o final de 2023, né, o 6º bimestre ou 3º quadrimestre, vai dar justamente em dezembro de 2023, foi arrecadado o valor total de R$ 105.046.167,51, que esse valor corresponde a 103% da previsão de receita total para o exercício de 2023. Nos próximos números que nós vamos citar, para sermos mais breves e objetivos, nós vamos poupar aqui os valores de reais e centavos, ok? Aqui nós temos a planilha que demonstra, então, a separação daquele valor de 103 milhões entre receitas correntes e receitas de capital. Receitas correntes são todas as receitas que o município arrecada através dos próprios impostos e taxas ou através de transferências do governo do Estado ou do governo federal. E receitas de capital são receitas destinadas objetivamente para investimento. Tá? Então, nós tivemos o valor total de R$ 95.516.000 em receitas correntes, o valor total de R$ 6.411.000 de receitas de capital e o valor de R$ 101.928.000 de receita prevista para 2023. E o valor executado, que é o que foi arrecadado, foi R$ 96.654.000 de receitas correntes, R$ 8.401.000 de receitas de capital, totalizando então aquele valor que nós mostramos, R$ 105.046.000, no percentual total de 103,6%. E aqui nós temos a demonstração das receitas correntes e receitas de capital. A coluna na cor escura é a receita arrecadada nessas duas comparações que nós temos aqui. Eu vou apresentando, no final a gente abre, como de costume, tá, para os vereadores fazerem comentários ou perguntas. Então, conclui-se que o município atingiu a meta de arrecadação prevista para o quadrimestre, que seria de 100% da previsão orçamentária. Vale ressaltar aqui a frustração das receitas de capital na gestão municipal. A gestão municipal tem promovido limitação das despesas de custeio para poder promover o equilíbrio das finanças municipais, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também no mesmo relatório resumido de execução orçamentária, no anexo 1, nós temos demonstração do total da despesa liquidada, que é aquela despesa que foi já executada. Nós temos a despesa empenhada, que é a que foi compromissada, a liquidada, que é a que foi executada, que representou um montante de R$ 107.512.657,09. Da mesma forma, nós dividimos aqui entre despesas correntes e despesas de capital, que tem o mesmo objetivo e significado das receitas correntes e de capital. As despesas correntes, que são todas as despesas com custeio, a manutenção da máquina pública,
foi de 138.597,78 a previsão, e o total de despesa de capital de 13.278.000. A execução é o que foi realizado, então nós tivemos 95.755.000 de despesas correntes e 11.757.000 de despesas de capital, totalizando então o valor já citado de 107.512.000. Aqui nós temos a diferença entre o que foi previsto e o que foi executado. Como nós tivemos apesar de nós não termos, melhor dizendo, a frustração da receita de corrente, o município ele gastou uma diferença aqui de 11 milhões a menos do que foi previsto. Da mesma forma, a receita de capital, nós tivemos um gasto menor de 1.521.000 a menor, no caso, como já falamos, do que foi previsto. Aqui apenas para demonstrar a composição da despesa, ou seja, aqueles valores totais que nós mostramos, eles estão aonde aqui? Então, nós temos pessoal e encargos sociais em 37 milhões, outras despesas correntes, que são todas as demais despesas, como manutenção da máquina, dos serviços públicos, 58 milhões, investimentos, 10 milhões, e amortização da dívida em 1 milhão, totalizando aquele valor de 107 milhões já demonstrados. O resultado da execução orçamentária é quando nós pegamos as receitas e as despesas e fazemos, então, o contraste entre elas. Aqui nós tivemos o total apenas, vamos citar apenas os totais, ok? Que nós já citamos esses valores individuais aqui de receitas correntes e de capital e de despesas correntes de capital. Nós tivemos 105 milhões arrecadados e 107 milhões de despesas realizadas. No comparativo da execução orçamentária, nós não utilizamos o saldo que vem do exercício anterior. Então, pegando apenas o que foi arrecadado no período e o que foi gasto no período, nós temos um déficit orçamentário de 2.466.000. Esse valor, logicamente, ele é um valor que vem como saldo do exercício anterior, por isso que o município gastou, né, esse valor a mais aqui em 2 milhões. Então, nós tivemos um déficit que foi apresentado no período, como nós mostramos, e o Poder Executivo ele deve adotar medidas para limitação de despesas com vistas ao restabelecimento do exercício, do equilíbrio das contas municipais no exercício que se inicia, né? Nós já estamos em um início de outro exercício, então, nesse exercício, nós temos que, então, como Poder Público, Poder Executivo, adotar essas medidas de limitação de despesas, adotando, inclusive, o que nós temos um cronograma, né, de desembolso aprovado também anualmente. A receita corrente líquida, ela é o valor total da receita arrecadado descontado a receita de capital, certo? Então, o total da receita corrente líquida no exercício de 2023 foi de R$ 96.644.401,39. Esse valor, essas informações do total da receita, que somam os 12 meses, né? No caso nós temos o exercício integral aqui de 2023, ele é utilizado como base de cálculo para os limites da despesa de pessoal do Executivo e do Legislativo, da dívida consolidada líquida, operações de crédito, garantias e contra-garantias, que nós vamos apresentar essas informações mais à frente. O resultado nominal. O resultado nominal vai utilizar exatamente as informações que dizem respeito à dívida consolidada do município e a capacidade do município em quitar essa dívida. É o que, resumidamente falando, claro, significa o resultado nominal. Nós tivemos, então, aqui, eu vou pegar apenas os valores totais, que é o valor da dívida consolidada, que no final de 2022 estava 36 milhões e no final de 2023 estava 38 milhões. As deduções, que são os valores de disponibilidade de caixa e os valores processados em resto a pagar e depósitos restituíveis em valores vinculados, que dá o total de 7 milhões. Então, nós temos 7 milhões negativos, ok? Temos uma dívida fiscal líquida em 44 milhões, no final de 2022. E esses valores totais que nós citamos, no final de 2023, eles fizeram aqui um total de 38 milhões da dívida consolidada, 8 milhões na dedução
dessa dívida, 8 milhões negativos, ou seja, então esse valor soma com esse, e nós tivemos então um valor total de R$ 47.527.251,22 do total da dívida no resultado, do resultado nominal, que também é demonstrado no relatório de execução, relatório resumido de execução orçamentária. Como nós demonstramos, então, o valor previsto, né, da redução anual da dívida era de 3.742.000, e o final do quadrimestre houve um aumento do valor total da dívida em 2.869.000. Essa meta ela é definida, fixada na LDO, que é votada anualmente aqui nessa casa. O resultado primário ele já vai comparar a diferença entre as receitas e as despesas primárias. Os superávites desse resultado eles são justamente utilizados na redução do serviço do pagamento da dívida e contribuem também para a redução do estoque total da dívida líquida que nós mostramos já naquela planilha anterior. Aqui nós temos os valores totais do resultado primário, as despesas totais, as receitas totais e as despesas totais, que nós temos o valor total das receitas fiscais em 101.103.000, as despesas fiscais em 105.194.000, e nós temos um resultado primário negativo em 4.020.931 reais. A meta para o exercício, né, que seria para o terceiro quadrimestre, que na verdade é o final do exercício, era de 3.274.000, e o resultado no final do exercício foi de 4.020.931 negativos. Então, conforme essa informação extraída do relatório de execução orçamentária, nós podemos entender observar que a entidade, no caso o executivo, o município, não atingiu a meta estabelecida na LDO, que seria de superávit. Houve-se então aqui um déficit primário de 4.020.000, como nós mostramos agora há pouco. No relatório também é demonstrado, no anexo 8, o relatório resumido de execução orçamentária, no anexo 8, as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Em cumprimento com o artigo 202 da Constituição, o município deve aplicar no mínimo 25% da receita resultante dos impostos e transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino. Até o final do terceiro quadrimestre de 2023, o percentual aplicado, considerando também as despesas liquidadas, ou seja, aquilo que foi executado, foi de 29,96%, superior então ao mínimo exigido, que era de 25%. Aqui nós temos mais informações que também constam nesse anexo 8, que diz respeito à aplicação do valor do Fundeb, no que tange a aplicação da remuneração dos profissionais do magistério. Foi aplicado o percentual de 71,68%, também consideradas as despesas liquidadas, enquanto que o mínimo exigido era de 70%. Aqui nós temos uma planilha e um gráfico demonstrando esses valores que nós citamos. O percentual, melhor dizendo, da execução da educação com 25% dos recursos próprios foi de 29,96%. E dos 70% mínimos definidos para o Fundeb foi de 71,68%. Lembrando que esses percentuais são percentuais mínimos. Tá? Assim como também nós temos na saúde, demonstrado também lá no relatório resumido de execução orçamentária, os gastos, o valor aplicado na saúde. E aí nós vamos ter o percentual total de 25,40%, enquanto que o percentual mínimo é de 15%. Aqui tem um valorzinho incorreto aqui, ao invés de ser 27, é 25, tá? Na planilha não foi erro de digitação, normal. E também temos agora as informações extraídas do relatório de gestão fiscal. É aquele relatório que é publicado quadrimestralmente. E o primeiro item que nós extraímos dele para a apresentação, que está no anexo 1, né, do relatório de gestão fiscal, são as despesas de pessoal e encargos sociais. E elas é feito, então, um comparativo entre as receitas totais, receita corrente líquida totais arrecadadas e as despesas com o pessoal, que até o final do terceiro quadrimestre de 2023, durante o exercício de 2023, né,
encontrou-se no patamar de R$ 39.864.936,47, correspondente ao percentual de 42,45% do total da receita corrente líquida. Enquanto que o limite alerta, né, o limite máximo é 54% e o limite de alerta é 51%. Aqui nós temos esse gráfico, eu esqueci de destacar, na mesa de vocês tem essa apresentação, tá? Eu resolvi imprimir dessa vez porque a gente não conseguiu colocar na tela, mais fácil para vocês verem aí algum número pequeno demais, como é esse aqui, o número é muito pequeno, na planilha aí, na mesa de vocês, lá no final, quase no final, melhor dizendo, nós temos essa planilha aqui, que eu até cortei uma parte do lado que estava sem valores e coloquei aqui somente os valores totais, ok? Então, nós temos o total da despesa bruta com o pessoal de R$ 39.873.000. As despesas que não são computadas, que são despesas geralmente que têm vínculos judiciais, né? Tem origem em decisões, incentivos, definições judiciais, que totaliza R$ 8.978.000 reais. A despesa total líquida com o pessoal ficou fixada no final do exercício 2023 em R$ 39.864.000. A receita corrente líquida, que nós mostramos na planilha anterior, em telas anteriores, foi um total de R$ 96.644.000. Portanto, lá no finalzinho nós temos a despesa total com o pessoal do executivo, que ficou no percentual de 42,45%. A dívida consolidada líquida, nós mostramos anteriormente o resultado nominal, que usa esses percentuais totais da dívida para fazer esse comparativo. E aqui nós pegamos aquele total da dívida e comparamos com a receita corrente líquida e a dívida consolidada líquida no período, né, até o final de 2023, está no percentual de 51,56%. O limite máximo legal é de 120% da receita corrente líquida, conforme a resolução do Senado, nos termos do Senado Federal, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101. O município ele não emite, né, títulos ou certificados de garantias, né, ou contra garantias de valores. Por isso que o anexo 3 ele não tem nenhum valor do relatório de gestão fiscal. E assim também no período de 2023 não foi contratada nenhuma nova operação de crédito pelo município, como percebemos no anexo 4 do relatório também de gestão fiscal. Essa é a nossa apresentação, que concluindo nós podemos indicar, né, digamos assim, medidas corretivas por parte do governo municipal para promover a limitação da despesa com vista a alcançar, a atingir, né, a meta de arrecadação, principalmente aqui da receita de capital, adotar medidas para o cumprimento da meta do resultado nominal e do resultado primário. E essa é a nossa apresentação. Nós agradecemos o espaço, como sempre, aqui dessa casa, agradecemos ao presidente e nos colocamos à disposição para algum esclarecimento que julgarem aí necessário. Algum dos vereadores que queira fazer pergunta, sinta-se à vontade. Vereador professor Valmir. Meu bom dia. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Mais uma vez eu gostaria aqui de parabenizar Fernando pela técnica e, ao mesmo tempo, fazer alguns questionamentos, porque eu vi algo diferente nesse trabalho feito, nessa audiência pública que feita hoje, e queria fazer agora só para eu entender. Eu vi muito resultado negativo, né? Eu pude perceber esse ano muito resultado negativo, milhões, 3 milhões, 4 milhões, algo que eu não vi muito anterior. Eu gostaria, se possível, pudesse estar dando uma justificativa ou estar nos orientando o porquê de tanto negativismo. Outra coisa, eu pude perceber, eu não sei se está escrito aí, porque eu não acompanhei toda a leitura, e Fernando é muito
apesar de ser técnico, é muito prático, né? Tem habilidade para falar, não sei se estava escrito, mas você usou a expressão, quando você falou do Fundeb, você usou a expressão profissionais de magistério, né? E hoje, com a nova lei, né, da inclusão, né, a partir da saída do 60 e 40 para 70 e 30, então a gente entende que se usa profissionais da educação. Então, dentro dessa tese, eu gostaria de fazer um questionamento se tem alguma lei no município que, na verdade, caracteriza essa inclusão. A gente sabe que é algo nacional, né? A gente sabe que é algo nacional, pode caracterizar até uma redundância, porém, eu acho que é preciso que tenha uma lei municipal, porque ela requer algo que digamos que regulamentação, até porque a facilidade que o município vai ter, ou os direitos dessas pessoas que passarão a receber aos 70% além do professor, ele se tornará mais fácil, porque essa lei nacional, ela vai dar ao município a condição também de incluir na Lei 52, que é a lei do plano de carreira, que fala a lei do profissional de magistério, e que não pode ser mais de magistério, e sim da educação. E nessa inclusão, tem alguma lei, a contabilidade já tem alguma lei municipal para que, na verdade, fundamenta e regulamenta essa inclusão dos anteriores 40 para agora para 70? Bom, falando primeiro da questão do Fundeb, que foi o que perguntou por último, não existe nenhuma lei municipal para isso, porque a lei geral é nacional, talvez alguma regulamentação para outros âmbitos, mas apenas se inclui, então, nas despesas que eram utilizadas com o Fundeb, com o recurso do Fundeb, esses pagamentos que são feitos para essas outras áreas. E, de fato, o termo utilizado é profissionais da educação, porque não engloba apenas professores, né, não do magistério, mas também toda a categoria de profissionais da educação que estão ali no entorno, né, digamos assim, do meio específico da educação. E não existe uma lei para isso. Isso que o senhor está dizendo seria uma regulamentação para fins de plano de carreira, né? Aí sim precisaria de uma outra regulamentação, que eu não sei se vai entrar numa lei específica ou se vai entrar naquela lei geral que está sendo aí analisada e estudada dos servidores do município, né? Um plano de carreira geral. E, desculpe, a primeira pergunta foi sobre a questão dos resultados negativos, né? Pronto. A questão do resultado negativo é como nós explicamos. A avaliação é feita dentro do exercício. Então, dentro do exercício, você avalia quanto que o município arrecadou e quanto que o município gastou. A primeira planilha, por exemplo, que nós demonstramos, ela mostrou isso. O município ele arrecadou 101 milhões e ele gastou 105 milhões e gastou 107. Né? Então, de onde veio esses 7 que o município gastou? Aí é justamente o que vem de saldos anteriores, que não entra nesse cálculo, porque o cálculo ele observa apenas os valores no caso, nós estamos apresentando aqui o último quadrimestre, que seria, né, os meses de setembro a dezembro, e que finaliza, então, um exercício. Então, nós apresentamos valores totais de 2023. Então, os valores que são observados é apenas o que arrecadou e gastou dentro do exercício. Então, a maioria dos índices que nós demonstramos negativos diz respeito a isso. Por isso, você vai ver lá, déficit, né, é porque dentro do exercício foi gasto um valor maior do que foi arrecadado no exercício. E aí nós temos aquela questão que vem em recurso de exercícios anteriores. Uma das planilhas demonstrou isso, que o recurso do exercício anterior ele vai ser utilizado para diminuir esse déficit. Né? A comparação, a equiparação, na verdade, seria dessa forma. Por isso que, como nós falamos algumas vezes, se fôssemos para tentar esclarecer de forma mais clara ainda, nós precisaríamos de muito mais tempo, né? E aí até traríamos mais planilhas para esclarecer melhor essas questões de valores. Mas, por ser valores muito técnicos, a apresentação ela busca demonstrar, né, os resultados, que é o que é exigido na lei, e a gente faz, assim, por nós mesmos, alguns esclarecimentos a mais para clarear um pouco mais a mente dos que estão ouvindo, por ser algo mais contábil, digamos assim, né?
Mais algum vereador queira fazer alguma pergunta, algum questionamento? Fique à vontade, não, vereador. Vereador Beto Bahia. Senhor presidente, eu queria apenas salientar que as audiências públicas, elas são reuniões realizadas com a participação de cidadãos, de órgãos, de entidades, né, públicas ou civis, para instruir a análise de alguma proposição em tramitação na Câmara ou para tratar de questões de interesse público. Mas a população não toma conhecimento da realização dessas audiências. Então, é até a título de orientação, Fernando, essa minha fala, porque nós que somos vereadores, também só tomamos conhecimento quando nós vimos na pauta. Então, é importante que a população tome conhecimento, que participe, que venha para casa para participar, né? Então, a orientação é que nas próximas que seja divulgado, que coloque um carro de som na rua e que faça uma ampla divulgação para que a população possa estar presente e que realmente seja uma audiência pública. É essa a minha fala. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não tendo mais ninguém, as considerações finais, Fernando. Só mesmo agradecer. Só mesmo agradecer mais uma vez o espaço cedido aqui e, de fato, concordando com o Beto ali, uma divulgação maior é interessante, né? Inclusive, nós optamos, apesar de que está na lei lá, né, utilizar as casas legislativas para isso, nós fazemos isso na sessão, e até justificamos uma vez, foi o professor Valmir, se eu não me engano, que nós fazemos quando ele era presidente da Câmara, nas sessões, porque é algo que já é mais público, né? Então, quando nós fazemos uma audiência só para isso, a participação pública é menor. E nós contamos, inclusive, aqui com os representantes, né, da população, que são os vereadores. Então, por isso nós optamos, não é obrigatório, mas é preferencialmente nas casas legislativas e em sessão legislativa. Tá? Mas a sugestão de divulgação já é uma questão mais de ampliar, né? A divulgação disso é muito interessante, sim. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado, Fernando. Pedido de parecer à Comissão de Justiça e Redação final ao projeto de lei número 100/2024, que denomina as vias e bens e logradouros públicos, que indica e dá outras providências. Entramos em requerimentos e indicações. Os vereadores que queiram falar, sinta-se à vontade, só se inscrever. Abre aqui para mim. Com a palavra, o vereador Amarildo Lima. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores. Cumprimentar aqui o público presente na pessoa do presidente da PLB, Márcio, presidente do sindicato, Marisa. E em nome de todos, cumprimento aqui meu tio, ali da Palmeira de Núbia, tio Tonhão. Seja bem-vindo, meu tio. E todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, em especial nosso companheiro Miro Matos, que está ali em Vitória da Conquista e provavelmente esteja nos acompanhando de lá, né? Porque ele é apaixonado pelo que ele faz, então acho que ele deve estar de lá nos acompanhando aqui. Senhor presidente, gostaria de falar aqui a respeito de algumas obras, né, que estão paradas em nosso município. E as pessoas me procuraram, né, para estar trazendo para essa casa aqui e encaminhar para a gestão através do líder do governo, o professor Valmir. E gostaria, nobre vereador, que o senhor desse uma atenção, né, em especial a essas obras que eu vou citar, tá? Que é ali o cemitério da Santa Bárbara, que eu creio que deve estar indo aí mais ou menos aí 2 anos que eu estive ali. De imediato chegou o material, levou praticamente 1 ano para começar essa obra e está parada, né? Cemitério da Santa Bárbara.
e também uma atenção nas estradas. Também recebi aqui uma demanda vindo da comunidade de Vereda, onde o calçamento está parado, né? As obras parou, não sei se o dinheiro acabou ou se é por outra situação, né? Mas assim, está tendo dinheiro para fazer outras obras, deveria terminar o que já foi começado, né? Acabar com aquele transtorno ali daquela comunidade, onde as pessoas enfrentam ali com a poeira, na chuva, com a lama, né? Então, uma atenção também para a comunidade da Vereda. E recebi também, nobre colega ali do governo, algumas demandas aqui de algumas ruas da sede, que infelizmente está intransitável, né? Algumas com muito mato, outras com água na rua, outras com buracos. Então, vou deixar aqui essas 3 ruas para que Vossa Excelência possa estar encaminhando para o secretário de obras, para estar fazendo alguns reparos naquela rua, para que as pessoas possam, né, poderem, pelo menos, ter acesso às suas casas, né, porque está difícil. Para depois eu não levar para as redes sociais e dizer que eu fico falando politicagem, né? Nas redes sociais a gente encontra mais força, então espero que essas demandas cheguem até a secretaria, né, para poder estar fazendo esses reparos. A rua Edivaldo Souza Brandão, a rua Valdemiro Rego e a rua Eulina Rosa. São essas 3 ruas que precisam urgentemente de uma atenção, né? Caso eu não tenha nenhuma resposta, os moradores não tenham nenhuma resposta, aí a gente vai divulgar para que se possa circular nas redes sociais e ganhar mais forças aí e a gestão poder executar, porque às vezes as coisas aqui só acontecem dessa forma, né? Quando chega conhecimento do público e as pessoas pressionam para que as coisas possam acontecer. Parabenizar aqui ao presidente da PLB, juntamente com os professores, pela manifestação, né, pacífica que fizeram em relação aos precatórios, né? Dizer que é um direito dos professores e dizer que essa casa também tem que se posicionar e ajudar a classe a estar cobrando, né, o que é de direito da classe, né, o que é garantido por lei e que a gestão não tem cumprido, né? E vejo aí alguns comentários aguardando uma 3ª parcela para fazer o pagamento total, mas infelizmente, mesmo caindo a 3ª parcela, se colocar o montante de 60% da 2ª e da 3ª parcela, vai passar de 100%. Então, a conta não vai fechar. A conta não vai fechar, né, senhor presidente? Aguardando cair a 3ª parcela para fazer um pagamento da 2ª. O dinheiro que já estava em caixa e foi gasto de forma indevida e hoje não tem um valor para pagar os professores, né? Fica aqui minha cobrança. Espero que os nobres vereadores se posicionem também, né? E que possa ajudar a classe a ter seus direitos garantidos. No mais, eu agradeço, senhor presidente, e se precisar, falarei como líder da oposição. Muito obrigado. Fica à vontade, vereador. Obrigado, colega. Eu pedi uma parte, colega, só para que o colega pudesse novamente repetir a 2ª rua. Eu não consegui anotar aqui, só para isso. Valdemiro. Ok, obrigado. Quero aqui agradecer a presença da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Marisa. Entra, Marisa, seja bem-vinda. Agradecer a presença do presidente da PLB, Márcio, seja bem-vindo. Eu quero relatar aqui, independente de qualquer coisa, eu sou a favor do professor. Vocês podem contar comigo a qualquer momento e qualquer hora. Vocês podem ter a maior certeza do mundo que eu sou a favor do professor. Isso aí pode ter a maior certeza, independente de posição política. Eu sou a favor do professor. Porque quem me coloca nessa cadeira aqui é o professor, é o lavrador, são eles que me colocam aqui para me defender eles. Então, eu não posso ser contra o professor, nem lavrador, nem qualquer outra categoria. Com a palavra, o vereador professor Valmir. Sinta-se à vontade, não, vereador. Fique à vontade.
Meu bom dia, senhor presidente. Saudar todos os colegas vereadores presentes, todas as pessoas presentes. Muito bom sempre estar aqui essas pessoas. Senhor presidente, eu vi aqui 2 temas necessários que eu entendi a estar falando hoje. A gente começou a discussão a semana passada, que foi sobre a questão da ausência dos vereadores nessa casa e a deficiência que nós estamos vendo esse regimento, o regimento dessa casa. Então, quando as coisas vão acontecendo, vai se descobrindo e vai se percebendo a questão dessas deficiências. E que essas deficiências, muitas vezes, elas são difíceis de serem conectadas ou de serem descobertas antes, na verdade, delas acontecerem. Mas é preciso que seja previsto quando se trabalha. Então, o nobre vereador, Manuel Miron, que leu o artigo na semana passada, o artigo 55, da forma correta, regimental correta, e lá ele vem dizendo, senhor presidente, queria deixar aqui claro, lá ele vem dizendo que são 3 ações, né, que o vereador pode justificar, ou seja, luto, né, luto, problema de saúde e casamento. Parece que está assim. Aí eu vou bater nessa tecla, porque quando se fala luto, ela vem de forma extremamente subjetiva, né? Quando fala problema de saúde, doença, também subjetivo. E casamento, subjetivo. Então, no meu ponto de vista, esse artigo ele não define nada. Ele vai causar muita confusão. Porque tem que se questionar, nós temos que questionar aos próprios elaboradores, né? Luto de quem, né? Qual o nível, qual o grau de sanguíneo, de família que se pode considerar, né? Casamento de quem, né? Doença de quem. Então, nós somos políticos, né? Então, está dando suporte a um eleitor na saúde é justificativa? Porque está trabalhando com doença? Claro e evidente que não. Não é justificativa. Então, eu entendo que esse regimento, com todo respeito que eu tenho, as pessoas que fizeram, eu tive presente em muitas reuniões, mas eu não concordava. Foi marcada uma reunião em Cabralha e eu disse que nós teríamos que ter uma preparação naquele momento. E o regimento fala muito, dando poderes à lei orgânica, né? Então, para que o regimento? A lei orgânica é uma lei técnica. Então, a gente precisa trabalhar o regimento de forma rápida, senhor presidente. De forma rápida. É uma quantidade de absurdo, porque isso já está dizendo, é um regimento. E o regimento é o que faz funcionar. Então, é necessário que se tenha habilidade para que a gente observe tudo aquilo que a Câmara mais faz, que de fato acontece no dia a dia, ou até coisas que demorem de acontecer, para que seja de fato regulamentado. Eu queria falar também justamente sobre isso. Outra coisa, senhor presidente, é no que diz respeito à pauta, na pauta das sessões. Eu posso perceber que ela está muito vazia. Não estou aqui culpando ao presidente da casa, porque isso é papel do vereador também, procurar, né, preencher essa pauta, ou seja, colocar algo para que possa ser discutido, ser debatido, mobilizar as associações, mobilizar as comunidades, mobilizar as instituições, para que essa casa possa ter mais debate. O nobre colega Fernando saiu há pouco daqui, faz a parte dele técnica de forma muito sábia, com todo respeito, é muito bom mesmo para fazer, não estou aqui para puxar o saco, mas vou falar agora de mim. Eu acho que, no geral, de quando, pelo menos eu estou aqui, e acho que os colegas também, aqueles mais novos,
eu acho que é a pessoa que mais entra nessa casa para falar. É Fernando. Eu sei, senhor presidente, que ele vem aqui fazer a parte dele. Mas a cada reunião que ele vem aqui, para mim, é como se fosse a primeira. Porque parece que aquelas de 2, 3 anos atrás, a gente não consegue. Então é preciso que se crie algo. É ele? Não. Ele é técnico. Está fazendo o papel dele de forma brilhante. Mas é preciso que se crie dentro desses processos essas instituições que ele cita aqui de forma correta, como, por exemplo, Fundeb, como, por exemplo, vários tipos de gastos. É necessário que venha alguém para que nós saibamos até fazer o questionamento. Porque, às vezes, o vereador tem a característica dele, mas a gente, na condição de professor, entende que o aluno que é questionador, ele só questiona a partir do momento que ele começa a entender o conteúdo, que ele começa a entender o assunto. Aí ele questiona, porque ele sabe até elaborar um questionamento. E nós, eu não digo nós, eu digo eu tenho dificuldade para elaborar questionamento. Quando ele fala do Fundeb, aí me dá aquele brilho maior, né? Nós somos professores, né? Então a gente já tem mais aquele conhecimento e a gente consegue. Mas está falando de algo lá que para mim está me batendo, entre aspas, porque a gente sabe que ele faz um papel aqui fantástico. Então eu vejo um lado interessante, né, do que o nobre colega Gleison Roberto falou, que é a audiência pública, mas eu acredito que o público ele não terá interesse se não tiver, na verdade, essa prática, essa coisa de a gente saber do que o cidadão está falando, né? E digo, não acho que deve ser o nobre colega que aqui estava. Eu acho que não deve ser ele. Eu acho que ele é técnico e ele está fazendo a parte dele. Mas é preciso que todas as instituições do município, de que está ligado todo esse orçamento, que é de mais de 100 milhões de reais, é que possa estar vindo fazer a sua parte para que a gente possa entender, senhor presidente. Porque a cada ano eu assisto 3, 4, 5 vezes, mas eu não entendo. Sou sincero. Primeiro que eu tenho dificuldade com contabilidade, mas eu nunca deparei na minha vida com uma coisa há tanto tempo e não consegui entender nada. Nada também, acho que eu estou exagerando. E não estou entendendo por conta do cidadão que aqui vem. Não é. E sim por uma falta de planejamento, que eu acho que é preciso que tenha aqui, senhor presidente. Nós precisamos aí sentar os vereadores e dizer, olha, o que é que você pode trazer na próxima terça, vereador? Né? O que é que você pode trazer para que a gente não chegue nessa casa aqui? Se não tivesse a fala do vereador aqui de 20 minutos, inclusive eu, que geralmente falo muito, a gente vinha aqui fazer a leitura da ata, tá? Assinava, tá? E ia embora. Né? Algumas ruas que estão aparecendo. Com todo o respeito que eu estou tendo, eu estou falando isso aqui, eu acho que eu também preciso trazer mais coisas para essa casa, apresentar, abrilhantar, fortalecer, porque o presidente, né? Nós somos aqui 10 vereadores e o presidente, dentro de algumas questões de votação, etc., o presidente é neutro. Então, eu acho que a gente precisa repensar a pauta. Nós já tivemos sessões aqui brilhantes, inclusive com o presidente no ano passado, com debates, com pessoas vindo aqui, apresentando. Não é a questão de pegar o fato que está na rua com problema, dando briga, confusão. Não entendo que não é trazer para cá, mas se está dando briga e confusão também, traz para cá para o debate, de forma que possa se debater e que as pessoas que venham possam estar trazendo o debate, porque está muito sério. Eu digo, nós debatemos aqui uma questão de ausência de vereadores, inclusive minha, e eu disse que é necessário que essa casa desconta no salário do vereador, que não vem a essa casa por justificativa ou qualquer justificativa, mas aquela pauta também não teve nada. Praticamente nada naquela pauta. Se discutiu a nossa ausência, o que não justifica. Me quer dizer que se você tivesse descoberto que não tinha nada, você não via a mesma coisa? Não, eu venho aqui para
assinar meu ponto, minha ata, sem problema nenhum, mas é bom mesmo a pauta está cheia, senhor presidente. Vamos ver o que é que nós podemos fazer, proposta aí com advogado para nós, vereadores, para que a gente possa aí também, é claro e evidente, não amontoar muita pauta também, para ficarmos aqui todas as terças, né, 1, 2, 3 horas, mas se for necessário também, é necessário que nós devemos ficar, mas eu confesso que a maioria das pautas, inclusive em alguns momentos na minha época que fui presidente, não é só na questão do presidente, mas de outros também, pautas vazias, sem objetivo, sem nada para se debater, e a sessão fica de forma, parece que, entre aspas, morta. Eu queria falar sobre isso, não fazendo crítica a nenhum presidente, mas por que não dizer, todos nós, como eu passei também por aqui, e vivemos algumas sessões de que muitas vezes, ali, se o vereador não se inscrevesse para falar, a sessão simplesmente começava às 9, quando começa, e terminaria antes das 10. Eu acho que a gente precisa rever a situação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Obrigado, meu vereador. Quero dizer para Vossa Excelência, quando Vossa Excelência disse que a pauta está vazia, nós somos 11 vereadores, os vereadores que mais apresentam projetos, que são mais atuantes, Beto Bahia e o vereador Miron, que são os mais atuantes em relação a projetos. Então, aqui está aberto para todos. Aqui nunca fechei nada para ninguém, nem para a oposição, nem para ninguém. Então, está aberto para as associações, para qualquer coisa que chegar, que for encaminhado, qualquer ofício, vocês podem ter a maior certeza do mundo que será liberado o espaço de vocês, o que consta no regimento da casa. Pode ter a maior certeza do mundo, pode contar com isso. Como para a semana que vem temos a honra aqui de receber a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que vai falar aqui a semana que vem. Então, sempre estará aberto. Vossa Excelência, quando diz em relação a Fernando, ele vem falar linguagem técnica e, na verdade, nós aqui não sabemos nada em relação à contabilidade. Eu também concordo com Vossa Excelência que deveria ter uma linguagem popular para que a gente entenda tanto número e tanta coisa que a gente não consegue entender, que aquele só mesmo um contador é para entender, e mesmo assim parece que ele se somar tudo ainda ele não consegue. Então, por isso também que não há os questionamentos. Com a palavra, o vereador Roberto Bahia. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e por quanto Deus é bom. Quero saudar Vossa Excelência, a pessoa do presidente, em nome de Vossa Excelência, saudar os demais colegas vereadores, saudar aqui os amigos e primos Jorge e João, também a presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Marisa Alves, o presidente da PLB, professor Márcio, as demais pessoas que nos assistem aqui no plenário, saudar aqui o amigo Francisco Anjos, acho que é isso, Chiquito, né? Seu nome, Chiquito, saudar os demais que nos assistem aí do lado de fora, saudar o vereador Miron Matos, que nos assiste hoje por intermédio da internet. Igualmente, saudar aqueles também que nos assistem por este meio. Senhor presidente, eu inicio hoje as minhas palavras fazendo a indicação de patrulhamento e de roçagem na região do Salitre. Dizer que principalmente aquela região ali de São Pedro, que dá acesso à casa de Zé de Ambrósio, nem moto está passando. Aliás, está passando com dificuldades, porque os matos já acabaram se encontrando. Precisa também de roçagem na região do Curral de Varas. A ponte dos Funis foi discutida aqui na semana passada, até hoje não está dando passagem, inclusive o pessoal dos Funis, que mora do outro lado da ponte, está tendo que passar pelo Salitre, por Inúbia, para chegar aqui em Piatã. Então, pedir também uma agilidade do Poder Executivo para que possa dar solução a esse problema vivido pelo pessoal lá daquela região. Quero me solidarizar com a palavra do vereador Amarildo no que se refere ao pagamento dos precatórios. Dizer, inclusive, Márcio, presidente da PLB, o governo federal, inclusive, já antecipou
né, o precatório do ano de 2024, né? Dizer que na semana passada, retrasada, eu protocolei um projeto aqui na casa de entrega de fardamento e de par de tênis aos alunos da rede municipal, e por uma inconstitucionalidade eu retirei o projeto, já refiz, o projeto já está todo estruturado. Eu até disse que estaria sendo apresentado nessa sessão, não está, porque eu encaminhei o projeto à contabilidade da casa para fazer um estudo de impacto orçamentário e financeiro, e que essa semana deve estar sendo aí apresentado. Dizer que estou também apresentando um novo projeto, que inclusive também já pedi esse estudo para a contabilidade, que é um projeto de implantação de avaliação oftalmológica, né, o exame de vista, aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, da educação infantil e do ensino fundamental, com o intuito de oferecer às crianças condições de avaliação de suas capacidades visuais, considerando que uma série de problemas relacionados ao rendimento escolar tem relação direta com o problema de visão do aluno. Deficiência essa percebida muitas vezes de forma tardia, já que o aluno não manifesta suas dificuldades aos professores e nem mesmo aos pais, o que torna difícil a sua percepção. Dizer que o olho é a janela do corpo humano pela qual ele abre os caminhos e se deleita nas belezas do mundo. Essa frase foi dita por Leonardo da Vinci, isso já há mais de 500 anos. Sabe-se que 80% do contato do homem com o mundo dá-se por meio da visão. A visão é essencial para o aprendizado, é responsável pela maior parte da informação sensorial que recebemos do meio externo. Devido ao rápido crescimento e desenvolvimento do aparelho ocular, a criança apresenta maior vulnerabilidade aos distúrbios visuais. Até a idade escolar, a deficiência visual pode passar despercebida pelos pais e familiares, porque no ambiente doméstico a criança não tem noção de que não enxerga bem, pois ele não exerce atividades que demandam esforço visual. Isso indica um agravo, principalmente devido à ausência dos exames oftalmológicos periódicos. A deficiência visual na infância pode acarretar ônus ao aprendizado e à socialização, alterando o desenvolvimento da motricidade, da cognição e a linguagem durante os anos sensíveis do desenvolvimento da criança. Os problemas oftalmológicos eles destacam-se como a terceira causa mais frequente de problema de saúde entre os escolares, observando-se a estreita relação entre os problemas visuais e o rendimento escolar. Dizer que a Organização Mundial da Saúde, na OMS, estima que cerca de 7,5 milhões de crianças em idade escolar sejam portadores de algum tipo de deficiência visual, e somente apenas 25% delas apresentam os sintomas. Os outros 3/4 necessitam de teste específico para indicar o problema. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 10% dos alunos primários necessitam de correção por serem portadores de erros de refração, hipermetropia, miopia, estigmatismo, dentre outros. E desses, aproximadamente 5% têm redução grave da acuidade visual. Isso é menos de 50% da visão normal. Então, são por esses expostos que eu peço aos nobres pares que, assim que for apresentado o projeto, que o analise e que consequentemente, nos ajude na aprovação do mesmo, para que nós possamos estar ajudando aí as nossas crianças e os nossos alunos. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, meu vereador Beto Bahia. Quero dizer que a contabilidade, o jurídico, sempre estará aberta para qualquer um de vossas excelências que queiram fazer o projeto, para ver a constitucionalidade, para ver qual o impacto, como o de Beto, que está sendo apresentado, que é de passar um uniforme para os meninos, o impacto que vai dar no executivo. Então, que a contabilidade tem que saber para que faça esse projeto. Mas está aberto para qualquer um de vocês, vossas excelências, todo mundo tem o contato de doutor Matheus. Se precisar da contabilidade, pode me procurar que eu repasso, é tranquilo. Então, fica assim. Eu sempre propaguei nessa casa aqui, que a casa parece uma extensão da prefeitura, exatamente porque eu não vejo, nunca vi com bons olhos que a Casa Legislativa tenha a mesma contabilidade e o mesmo jurídico que tem a prefeitura. Então, com a mudança da contabilidade da casa hoje, eu quero parabenizá-lo. Palavra aos líderes. Alguém fala primeiro? Quem vai falar? O líder do governo? Vai fazer algum questionamento, novo vereador? Não, senhor presidente, caso necessário eu falo. Com a palavra, o líder do governo, vereador professor Valmir. Senhor presidente, em bem pouco, né, a minha fala hoje, eu gosto de fazer uma mensagem aos secretários, às pessoas, sobre algumas demandas, e encaminhei, inclusive, ontem à noite, algumas demandas assim, na condição de vereador, né? E fui informado e acabei achando interessante falar aqui, que todos os tipos de trabalho referente a máquinas, a toda essa questão de retroescavadeira, patrol, eu fui informado que o município está dando toda a prioridade às estradas, né? E a gente sabe, inclusive o próprio nobre vereador Beto, ele falou aqui a semana passada, né, da paciência diante de questão de muita chuva, e a gente sabe que foi um estrago, entre aspas, né, porque aquilo que vem de Deus não estraga, né, tudo que vem de Deus é bom, mas a gente sabe que a natureza, ela se defende. Portanto, a gente vem vivendo muitos problemas. E eu achei interessante quando eu recorri a algumas demandas e foi me informado que está dando toda a assistência, vou estar passando de forma mais prática o nome das ruas que o colega aqui mencionou, mas era mais isso que eu quero dizer. A administração ela está empenhada, né? A educação com algumas dificuldades para começo, né? Porque todos sabem que as escolas do município teve um avanço com a nucleação, e essa nucleação significa o aluno ter que se locomover dentro da própria zona rural. As escolas estão basicamente fechadas e estão indo para lugares maiores, né? E a nível de distrito, acredito que aqui sede também em Núbia, mas a nível de distrito nós temos dificuldade, por exemplo, ali na região da Maiada Grande, Cruz, Curiz, Passagem Nova, aquela região é muito complexa, é muito uma região bem agrícola, são estradas onde detende muitas serras e muitas erosões a questão de enxurradas. Então, está tendo muita dificuldade, e a gente percebe que, às vezes, tem algumas coisas em redes sociais que, de fato, está existindo, mas, às vezes, existem algumas colocações que é importante entender que é por conta desse momento, e o município está dando toda essa prioridade, justamente por conta também, tanto das pessoas que precisam se locomover, como também a questão da dificuldade dos alunos chegarem até a escola. É isso que eu queria falar, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Líder da oposição, falar alguma coisa? Só mesmo, senhor presidente, fortalecer aqui mais uma vez o pedido do novo vereador Beto e ver também as situações, principalmente daquelas estradas que ligam aos colégios, né? Como, por exemplo, aqui na região de Bucânia, Falhado, né? Recebi algumas informações também que as estradas precisam de roçagem, né, e de manutenção. Então, é uma estrada que tem, né, uma estrada perigosa,
priorizar também para que os alunos tenham maior segurança aí no trajeto para as escolas, né? Muito obrigado, senhor presidente. Só isso mesmo. Obrigado, líder da oposição, Amarildo de Lima. Eu gostaria de fortalecer também o pedido que Beto tem feito em relação ao salitre, na reforma das estradas, porque a gente sempre está recebendo, através de rede WhatsApp, sempre recebendo alguma coisa, e para que dê uma atenção à região do salitre, que o salitre está isolado. Eu tive com um secretário de obras no Carnaval, falei com ele que estava intransitável, ele foi lá, arrumou. Quando arrumou, na segunda-feira deu uma chuva e acabou carregando tudo no Sunis, na região do Sunis. E acabou, o salitre ficou isolado. Mas da agora para frente acho que vai ter que tomar as providências, porque as aulas estão começando e aí as crianças estão precisando. Entramos na ordem do dia. Nada consta, eu declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado e tenham um bom dia.